Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Espero que sim, né? Espero que estejam mantendo aí os cuidados com relação ao coronavírus, para que a gente possa passar aí por essa fase o mais breve possível, né? Todo mundo com saúde. Estou passando para trabalhar com vocês, né? Para dar prosseguimento ao trabalho com as regras do futsal, tá? Então hoje a gente vai trabalhar com a regra 12, né? Faltas e incorreções. Como ela é uma regra que exige um pouco mais de atenção, né? Hoje a gente vai focar o olhar apenas nessa regra e no vídeo da próxima semana trabalharemos ali com as demais regras desse esporte, né? Para concluir essa série de vídeos, tá? Então, embora pareça simples, né? A gente definir o que é falta, o que não é falta, quais são as punições, né? Existem alguns elementos ali que são um pouco complexos, né? Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre alguns deles, né? Sobre os principais pontos aí. Vamos focar nas questões de quadra, né? De jogo. Afinal de contas, estamos trabalhando dentro de uma perspectiva, né? Do esporte educacional, do esporte escolar, né? Então vamos falar um pouquinho dessas questões aí das faltas, do que pode e o que não pode fazer durante o jogo. Beleza? Então, dando prosseguimento, né, pessoal? Regras do futsal. Hoje trabalharemos com a regra 12, como já dito, faltas e incorreções. Então, a primeira questão que a gente precisa analisar, né, que existem alguns tipos de falta, né, algumas condutas e algumas intensidades de faltas que acontecem no futsal, né? Isso também pode ser levado aí para o futebol de campo, tá? Então a gente tem aquela intensidade da falta, aquela falta imprudente, né? Temos a falta temerária e temos aquela falta com uso de força excessiva. Nessa intensidade imprudente, né, a gente pode analisar, né, que o atleta ele deixou de ter cuidados, né? Ele jogou de forma imprudente, mas ele não foi, como a gente pode dizer no popular, ele não foi na maldade, né? Então, essa é uma falta de jogo, né? É um tiro direto, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas que não é necessário nenhuma sanção disciplinar em relação ao atleta que comete essa falta, né? Aí a intensidade intermediária das faltas a gente vê na jogada temerária, né? Que é quando o jogador ele não leva em conta a possibilidade, né, de machucar, de lesionar o atleta adversário. Essa conduta temerária, né, que vai envolver uma força um pouquinho maior do que aquela imprudente, né? O jogador o jogador que tem essa conduta durante o jogo, né, ele vai ser punido com um cartão amarelo, tá? E temos ainda o uso de força excessiva, né? Que aí sim é quando o jogador ele vai com uma força desproporcional para uma jogada, né? Numa entrada, sem levar em conta a possibilidade de lesionar o adversário, né? Ele pode cometer aí um jogo brusco grave, né? Nesse caso, essa força excessiva ela pode gerar aí um cartão vermelho, né? Ou seja, a expulsão do atleta da partida, tá? Nós temos dois tipos de falta dentro do futsal, tá? Temos o tiro livre direto e o tiro livre indireto. Primeiramente assim, né? O tiro livre direto, ele vai acontecer, né? No vídeo da semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre como ele é cobrado, né? Hoje é mais a questão da marcação desse tiro livre direto, né? Então, o tiro livre direto, o atleta ele pode finalizar em gol, ele pode chutar direto para o gol, o tiro livre indireto, isso não pode acontecer. Se a bola entrar direto no gol, após uma cobrança, né, de uma falta, o gol não será válido, tá? Então, quando o árbitro deverá marcar um tiro livre direto, tá? Quando um atleta dar ou tentar dar um pontapé no adversário, calçar o adversário, pular ou atirar-se sobre o adversário, trancar o adversário por trás ou de maneira violenta e perigosa, bater, tentar bater ou lançar uma cusparada em adversário, segurar um adversário com as mãos ou impedi-lo de ação com qualquer parte do braço, empurrar o adversário, trancar o adversário com o ombro. E aqui é importante, né, pessoal, a questão do ombro, né? A gente só vai ser considerado infração, só vai ser considerado falta quando não for ombro com ombro, né? Existem disputas de ombro, disputas de jogada, quando o atleta ele coloca ombro no ombro, né? Que
pode não ser considerado falta. Mas um ombro nas costas, né? Um ombro no peito, isso o árbitro pode interpretar sim como falta e como tiro livre direto, né? O jogador que deliberadamente segurar ou desviar a bola, carregá-la, batê-la ou impulsioná-la com a mão ou com o braço, excetuando o goleiro dentro da sua área penal, dentro da sua área de gol, né? Então aqui, pessoal, a regra da mão, depois eu vou falar um pouquinho específico com essa questão da mão, que é onde dá muita polêmica, né? Porque tem a questão do movimento natural, da questão da intencionalidade do atleta em colocar a mão, né? Quando a bola é desviada, quando a distância, né, entre o chute ou o desvio é muito próxima ao atleta que toca com a mão. Então, sempre dá polêmica, né? A gente tem visto muito isso no futebol de campo também, tá? Dar uma entrada deliberada de maneira deslizante e com uso dos pés. Tentar tirar a bola que esteja sendo jogada ou de posse do adversário, levando perigo para o mesmo. O famoso, né, e tradicional carrinho, tá? Sendo goleiro, com a bola em jogo, ao arremessar a mesma com as mãos, ultrapassa o limite da área penal, com a bola em seu poder, né? Então, o que acontece? O goleiro, ele tem a possibilidade, né, de jogar com as mãos, só que apenas dentro da sua área de gol. Se ele fez uma defesa, né, e ao tentar repor essa bola, ele ultrapassa a linha da área, né? Isso é considerado mão, né? Em função que o goleiro fora da área de gol, ele é um jogador quase que comum, né? Tem algumas regrinhas ali que são colocadas ali para o goleiro, principalmente no sentido, né, de uma segunda bola recuada na quadra defensiva, né? Praticar qualquer jogada sem visar o adversário, mas involuntariamente atingi-lo. Então aqui o que a gente tem, né, pessoal? Às vezes, quando a gente está jogando bola com os amigos, né, naquele tradicional joguinho, né, do final de semana, né, tem muito aquela desculpa, foi sem querer, né? Eu acertei ele, mas foi sem querer. Sem querer também é falta. Eu posso tentar chegar na bola, mas chegar atrasado, acertar o jogador adversário, e isso vai ser considerado infração, né? Vai ser considerado falta. Aqui falar um pouquinho da mão, né? Que normalmente gera certa polêmica ali durante os jogos, né? Todo mundo sabe que futsal e futebol, né, são esportes que se joga basicamente com os pés, né? Obviamente, pode usar peito, coxa, cabeça, né? Alguns usam a canela, né? Mas aí é questões técnicas ali. Só que nesses dois esportes não se pode usar braço, antebraço e mão, exceto o goleiro, né? Dentro da sua área de gol, tá? Mas aí a regra da mão, né? Ela é uma regra um pouco interpretativa. Os árbitros, eles necessitam interpretar a jogada para dizer se um toque na mão ele é uma infração ou não. Tá? Então, isso às vezes a gente tem, né, principalmente por parte dos torcedores, né, aquele sentimento de injustiça. Quando o árbitro marca a infração, né, causada pela mão na bola contra a sua equipe, ou quando ele deixa de marcar a favor da sua equipe. Mas são lances normalmente interpretativos, né? Então, hoje se fala muito da questão do movimento antinatural, né? Se fala muito também da questão da intencionalidade, das distâncias ali, né? Então, se a bola desvia, né, num colega, né, com uma curta distância, a bola bate no meu braço, ele está em posição natural, né, eu não estou ampliando a minha área corporal, normalmente os árbitros eles interpretam como lance normal. Agora, se eu estiver ampliando o meu espaço corporal, né, ou se eu usar a mão deliberadamente, isso acarreta, né, em uma falta, né, em uma infração que é punível com cartão amarelo ou em determinados momentos até cartão vermelho, né? Tiro livre indireto. O que é o tiro livre indireto? Eu falei um pouquinho, né, ainda há pouco. O tiro livre indireto é aquela falta que não pode ser cobrada diretamente para o gol, né? Ou melhor dizendo, né, se eu cobrar um tiro livre indireto e a bola entrar direto no gol, o tento não será válido. E vários fatores levam o árbitro a marcar aí um tiro livre indireto, né? Alguns deles, tá? Jogar perigosamente, mesmo sem contato físico com o jogador adversário. Então, o tradicional pé alto, né, que a gente fala lá naquele joguinho de final de semana também. Quando o jogador ergue demais o pé, colocando em risco o adversário, mesmo sem tocar, né? Não houve contato, o árbitro vai levantar o braço, assinalou a falta, né? Levanta o braço, mostrando que é um tiro livre indireto, né? E não soma como falta cumulativa, tá? Impede o avanço de um adversário, né? Uma espécie ali de obstrução, né?
O jogador que dentro da área impedir que o goleiro lance a bola com as mãos, tá? O goleiro ele não pode ser impedido de jogar, né? Eu fiz uma defesa, eu posso sair jogando de forma rápida e o jogador adversário não pode impedir, né? Quando sem a posse ou domínio da bola, obstruir intencionalmente um adversário de maneira a formar um obstáculo em sua progressão. Aquela famosa, né, obstrução. Obstruir a jogada, prender a bola com os pés ou evitar com o corpo a sua movimentação, estando caído, exceto se for o goleiro dentro de sua área de gol, dentro da sua área penal, né? Então, é proibido, né, o jogador ele trancar a bola, né? Ele segurar a bola aí com os pés, inclusive, né? Mesmo que esteja caído, ele caiu, se desequilibrou, caiu, tentou proteger a bola, segurou a bola para que o adversário não tome a posse da bola, né? Isso também é proibido. Tocar na bola em jogo quando não esteja devidamente equipado, exceto o jogador que, na disputa da bola, perder qualquer equipamento, podendo prosseguir no lance enquanto estiver de posse da bola. Exemplo clássico, né? O cara não amarrou bem a chuteira ali, tá disputando uma bola, né, aquela dividida e a chuteira do cara caiu, o tênis caiu, né, perdeu o tênis. Ele pode seguir na jogada até, né, ele tocar a bola ou a bola sair. A partir desse momento, ele precisa colocar o equipamento novamente, né? O jogador ele não pode estar em quadra sem chuteira ou sem caneleira, né? Mas ele não precisa abdicar da jogada se ele perder um desses equipamentos aí no lance, tá? Usar expressão verbal ou vocal para enganar o jogador adversário, fingindo ser seu companheiro. Ou acenar com as mãos próximas ao rosto do adversário e tirar vantagem do lance. Aqui a gente usa, né, na expressão popular, a questão do deixa, né? Quando um jogador grita para o adversário, deixa para a bola passar, né? E isso faz com que acabe enganando, né? Isso acaba enganando aí o adversário, né? E ele leva vantagem. Então, muitas vezes, deixa é falta, né? Mas a questão é, isso vai acontecer quando o jogador levar vantagem, né? Então, se eu falar alguma coisa para um adversário, ele não está me vendo, né? Eu estou correndo nas costas dele. Qualquer expressão verbal que eu usar que engane ele, se o árbitro conseguir identificar essa expressão verbal, ele pode marcar o tiro livre indireto, tá? Ficar parado na frente do goleiro adversário, dentro da área de gol, com o propósito de obstruir sua visão e dificultar a sua ação ou movimentos. Também não pode. Levantar os pés para chutar para trás, né, a tradicional bicicleta, ou chutar com o calcanhar e levando perigo ao adversário próximo à jogada sem atingi-lo, né? Então, na mesma forma, né, daquele pé alto ali, tu não precisa atingir o jogador adversário, né, para o árbitro considerar uma infração, um tiro livre indireto. Tiro livre indireto cometido pelo goleiro, né? Então, o primeiro deles é a questão dos 4 segundos, né? Então, tem várias infrações que o goleiro pode cometer pela questão dos 4 segundos, né? Os 4 segundos é um número mágico aí para o goleiro no futsal. O goleiro fez uma defesa, né? Por exemplo, né? Segurou a bola, ele vai ter 4 segundos para realizar a reposição, né? Para fazer um passe ali para o seu companheiro de equipe, né? 4 segundos com a bola na mão. Mas, Jones, ele defendeu, ficou 3 segundos com a bola na mão, largou no chão, agora ele pode ficar quanto tempo ele quiser, né? Não, errado. No futsal, o goleiro, em sua quadra defensiva, ele pode ficar apenas 4 segundos, seja com a bola nas mãos, dentro da sua área de gol, ou com a bola nos pés, tá? Então, ele só vai poder ficar mais de 4 segundos com a bola se ele estiver jogando na quadra adversária, tá? Então, o tradicional goleiro linha, por exemplo, né? Receber a bola de um companheiro pela segunda vez na quadra defensiva. A gente convencionou chamar, né, de segunda no goleiro, né, naquele nosso joguinho lá de final de semana. Então, o que acontece? O goleiro ele só vai poder receber a bola, né, pela segunda vez do seu companheiro de equipe se ele estiver na quadra adversária, na sua quadra de ataque, tá? Então, digamos assim, companheiro de equipe fixo, né, da minha equipe, ele roubou a bola do adversário, né, ele desarmou o adversário, tocou para o goleiro. O goleiro vai ter, estando na sua quadra de defesa, 4 segundos para tocar para alguém. Tocou, o ala desceu, ele tocou para o ala, tá? O goleiro não vai poder receber a bola novamente, estando na sua quadra defensiva. O goleiro só vai poder receber a bola pela segunda vez se ultrapassar o meio da quadra, indo para sua quadra de ataque, tá? Então, mesmo com os pés, né? Mas ele recebeu a bola e dominou com os pés. Mesmo com os pés, não é permitido tiro livre indireto, tá? Também segurar a bola com as mãos
se a bola for passada por um companheiro de equipe. Essa questão da bola ser passada pelo companheiro de equipe, né? Primeiro, com os pés, tá? O goleiro ele pode segurar um recuo com a cabeça, com o peito, com a coxa, não tem problema, tá? Então a gente está falando somente com a questão do pé, o passe com o pé. E esse passe ele precisa ser deliberado, ele precisa ter a intenção, né, de ser um passe para o goleiro. Se foi uma tentativa de corte ali, né, uma tentativa de interceptar uma jogada de ataque e a bola vir para o goleiro, não tem problema, né? Só vai ser uma infração se realmente houver um passe com intenção, que a bola chegue até o goleiro, tá? Sanções disciplinares. Aqui vem uma parte também que gera certa polêmica, né? Porque tem muita interpretação. A regra diz ali os casos que devem ser aplicados cartão amarelo, né? Que devem ser aplicados cartão vermelho, mas muitas vezes a gente tem a boa e velha interpretação da jogada, né? Então, acaba em alguns momentos sendo subjetivo, né? Vamos falar um pouquinho sobre algumas jogadas, alguns lances passíveis de punição com cartão amarelo, alguns lances passíveis de punição com cartão vermelho. Só lembrando, né? Antes de falar sobre cada um deles, se tu tomares 2 cartões amarelos, né? Se tu fizer 2 jogadas de cartão amarelo no mesmo jogo e tu for punido com esse cartão amarelo 2 vezes, obviamente tu vai tomar o vermelho, né? Segundo amarelo significa ali um cartão vermelho. Mas há a possibilidade do cartão vermelho direto também. Então aqui eu abri o livro de regras, né, para vocês analisarem aí algumas possibilidades dos atletas serem punidos com cartões amarelos e vermelhos, tá? Então, o jogador é penalizado com cartão amarelo, né? Se na opinião do árbitro, e olha, a regra deixa bem clara, né? É uma interpretação, na opinião do árbitro, cometer uma das seguintes infrações. For culpado de conduta antidesportiva, demonstrar por palavras ou gestos divergências das decisões tomadas pelos árbitros, né? Normalmente o jogador é punido, né, nesse caso, quando há uma reclamação muito assintosa, né? Ponderações, elas acabam sendo, digamos, permitidas, né? Então não é tu falou com o árbitro, tu vai tomar o amarelo, né? Depende da forma como tu te dirigir à arbitragem. Infringir persistentemente as regras do jogo, né? Então, bom, daqui a pouco o cara, isso no futebol de campo, né? Como no futebol de campo a gente não tem limite de faltas, no futsal a gente vai ver no próximo vídeo que a partir da 6ª falta existe o tiro livre direto, sem barreira, né? No futebol de campo, muitas vezes o jogo é muito mais travado, né? Muito mais faltoso. As equipes usam a falta como um artifício ali, até tático, digamos assim, né? Então, no futebol de campo, quando um jogador ele comete muitas faltas, mesmo que sejam faltas leves, né? Sejam faltas apenas para parar a jogada, ele está infringindo persistentemente as regras do jogo, né? A sequência de faltas pode sim gerar um cartão amarelo, tá? É quando ele tenta retardar ou dificultar o reinício do jogo, né, para dar aquela esfriada no jogo. Aqui, pessoal, o futsal, como a gente já viu nos vídeos anteriores, como o tempo é cronometrado, né, fazer cera com o jogo parado é só para esfriar o jogo mesmo, o tempo não vai correr. Futebol de campo a gente vê muito isso, né? O goleiro às vezes faz uma defesa relativamente difícil quando está ganhando o jogo, né, no segundo tempo. Ele, quando cai, ele diz que está sentindo dor ali, né? O tempo vai passando, ele esfria o time adversário, né? Com esses objetivos, muitas vezes o cara nem está sentindo nada, né? Óbvio que o árbitro não tem a possibilidade de dizer se o cara está sentindo dor ou não, né? Mas muitas vezes é mais para esfriar o jogo e ganhar tempo. No futsal, ganhar tempo não existe, né? A partir do momento, digamos que o goleiro tenha feito uma defesa, tá? E a bola saiu, o tempo parou, então não ganha tempo, o tempo é cronometrado, tá? Entrar na quadra de jogo para recompor sua equipe antes de transcorridos os 2 minutos da expulsão temporária ou de sua equipe ter sofrido um gol. Aqui, né, já vou adiantar, né, vamos dar um spoilerzinho. Quando um atleta de uma equipe ele é expulso, ele toma o cartão vermelho, tá? Esse atleta, ele não pode mais retornar à partida, tá? Mas a equipe, ela pode colocar um outro jogador no seu lugar após 2 minutos da expulsão ou se sofrer um gol, né, nesse meio tempo, tá? Mas se a equipe não sofreu gol, ela fez ali o sistema defensivo certinho, né? Organizou um triângulo bem certinho, passou 2 minutos sem
sem sofrer o gol, né? Após esse tempo, pode entrar um jogador para compor a equipe, tá? Mas é 2 minutos, ele não pode entrar antes. Trocar seu número de camisa sem avisar o terceiro árbitro ou anotador, né? Então, vamos pegar um jogo ali escolar, por exemplo, né? Que não se tem a estrutura de um clube grande profissional, que vai ter várias camisas da mesma numeração, tá? Vamos pegar um jogo amador, tá? Por exemplo. E aí o cara teve a camisa rasgada, ou a camisa está suja de sangue, né? A gente sabe que nenhum atleta pode permanecer com a camisa suja de sangue na partida, tá? Ele foi lá e trocou, só que era um outro número. Ele pode trocar esse outro número, só que ele tem que avisar na mesa, ele tem que avisar o árbitro, porque a súmula tem que ser alterada ali, tá? Isso tem que constar na súmula. Eu tô passando alguns, tá, pessoal? Tem algumas coisas que, na minha visão, elas acabam sendo um pouco mais importantes que outras, tá? Então, aqui na 10, né? Toda simulação na superfície de jogo que tenha a finalidade de ludibriar os árbitros para levar vantagem. Aqui, né, pessoal, o cara tentou simular um pênalti, tentou simular uma falta, né? Se o árbitro perceber que isso é uma conduta para enganar a arbitragem, tá? Ele pode ser punido com o cartão amarelo. Ao comemorar um gol, colocar a camisa na cabeça ou retirá-la do corpo, né? Isso no futebol de campo acontece demais, os caras fazem gol, tiram a camisa ou levantam, né? Então isso não pode, é punível também por um cartão amarelo. Agarrar um adversário, quer pela camisa ou pelo calção, por qualquer parte do corpo, assintosamente com o objetivo de interromper uma jogada, né? Principalmente se for uma jogada que leve perigo ali, né, ao adversário, né? Uma falta que a gente fala, matou o contra-ataque ali no meio da quadra, né? Ou no meio do campo, se for o caso do futebol de campo. É passível, né, de ser punido com um cartão amarelo. Exceto o goleiro, dentro de sua área penal, usar a mão, cortando a trajetória da bola com o objetivo de interromper a jogada, impedindo a passagem da mesma, evitando assim que o jogador adversário a receba, né? Então, usou a mão deliberadamente, vai ser punido por cartão amarelo, pode ser punido por cartão amarelo. Tentar defender a bola com as mãos com o objetivo de impedir um gol, mas não conseguindo seu intento, exceto o goleiro dentro da sua área de gol. Então, se eu tentei, né, uma ação desesperada, sou fixo da minha equipe, tentei defender a bola, né, se o árbitro entendeu que eu fiz uma ação deliberada para tentar defender, mas mesmo assim foi gol, ele pode me punir com cartão amarelo, a regra diz isso, tá? Pulei algumas aqui, né, na 19, se após o árbitro ter apitado, o jogador chutar a bola para longe, ele deve ser penalizado com cartão amarelo, né, ou por uma, sei lá, ele tá fazer uma reclamação muito assintosa, né? Chutou a bola para longe, ele pode levar, sim, um cartão amarelo, tá? E aqui na 21, né? Quando um jogador cometer pela segunda vez uma infração passível de cartão amarelo, aplica-se, né, o cartão vermelho, né? Em seguida do segundo amarelo, tá? Passando aqui para o cartão vermelho agora, né? O jogador ele é penalizado com cartão vermelho, e aí quando a gente fala cartão vermelho, é o cartão vermelho direto, né? Pode ter sido aqueles 2 amarelos. Se na opinião do árbitro, novamente, questão interpretativa, eles cometerem uma das seguintes infrações. For culpado por jogo brusco grave, né? Aquela entrada dura, forte ali, que não levou em conta a possibilidade de machucar um adversário, né? Entrou por cima da bola, entrou de sola, né? Isso é passível de cartão vermelho. For culpado por conduta violenta, então, ou na disputa da jogada, ou fora do lance, né? Ele, por exemplo, aplicou uma cotovelada no adversário, né? Conduta violenta ali, ele está agredindo o adversário, ele vai levar cartão vermelho. Lançar uma cusparada em adversário ou em qualquer outra pessoa, tá? Também cartão vermelho direto. Impedir com o uso da mão intencionalmente a marcação de um gol contra a sua equipe, ou impedir uma oportunidade clara de gol, exceto quando for o goleiro dentro da sua área de gol, né? Então, quando o jogador, né, com o objetivo de salvar um gol contra a sua equipe, ele coloca a mão na bola, né, deliberadamente, diferente de ele estar marcando com os braços junto ao corpo e a bola bater ali, né, os braços junto ao corpo, o árbitro vai interpretar que é jogada normal, né, mas se ele leva a mão até a bola com o objetivo de salvar esse gol, ele vai ter um pênalti contra a sua equipe e ainda vai ser punido com um cartão vermelho e expulsão, né. Impedir uma oportunidade clara de gol de um adversário que se dirige à meta mediante uma infração para tiro livre direto. Então, o jogador ele driblou, né, o jogador do meu time, está na direção do meu goleiro, né, e eu chego e eu faço uma falta. Ele tinha a distância
curta para fazer o gol, né? Ele tinha a visão clara do lance, né? Só tinha o goleiro pela frente, eu fui lá e fiz a falta, né? Impedi essa oportunidade clara de gol, eu levo o cartão vermelho direto também. Empregar linguagem ou gestos ofensivos, grosseiros ou obscenos para qualquer pessoa, tá? Então, isso vale até para a torcida, né? Se o jogador ele fizer algum gesto obsceno, né? Ele pode, e o árbitro enxergar isso, ele pode ser punido. Uma reclamação assintosa usando essa linguagem ou gestos obscenos com a arbitragem também leva cartão vermelho, tá? Cometer uma entrada que põe em perigo a integridade física do jogador adversário. Fica ali naquela questão ali, né, do jogo brusco grave, né? Meio que sinônimo aí, né? E por fim, né, quando o jogador já foi advertido com cartão amarelo e comete uma infração passível de cartão vermelho, aplica-se diretamente o cartão vermelho. Então era isso, pessoal. A regra 12, né, ela é uma regra um pouco complexa, né, então por isso a gente optou em trabalhar apenas ela no vídeo de hoje, né, e depois nos próximos vídeos a gente trabalha ali as cobranças, né, dos tiros livres direto, indireto, cobrança de pênalti e as demais regras do futsal, né. A questão aqui dessa regra, né, é que muitos lances eles são interpretativos, né? Então a forma que um determinado árbitro vê um lance, né, o outro pode interpretar de uma maneira diferente. E aí a gente tem várias polêmicas, né? Óbvio que jogadas similares, né, elas deveriam ter o mesmo tratamento por todos os árbitros, mas às vezes um enxerga de um jeito, outro enxerga de outro, né? Isso vale para uma falta, isso vale para uma mão na bola, né? Cada árbitro vai interpretar, né? Ele tem o poder da interpretação ali do lance, então às vezes, né, alguns podem ver de um jeito, outros podem ver do outro. Por isso que as federações esportivas, elas colocam as orientações, né, para os árbitros. Então, se um lance parecido com esse, né, acontecer no jogo, o árbitro deverá tomar essas medidas, né? Então, isso acontece, mas, né, a interpretação ela tá ali e o árbitro, no calor do jogo, né, tendo pouco tempo para decidir, às vezes ele pode até se equivocar. Acontece para todo mundo. Beleza, galera? Então, por hoje era isso. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.